Fala aí, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? A gente está ainda continuando, né? Aquela parte de ditadura com o projeto X ao quadrado. Você já sabe já. Prazer, meu nome é o Wesley Marinho e a gente vai, de um certo modo, dar continuidade aí ao Médici. Então, galera, é nesse momento que você tem que se lembrar de movimentos de oposição, que junto com o movimento de oposição à repressão da ditadura, você também vai ter a famosa cultura de oposição, que vai ser principalmente os centros culturais da Uni, o teatro de arena, o cinema novo, onde você vai ter, de um certo modo, a pornochanchada para criticar todo o conservadorismo do regime militar. Galera, você também vai ter a famosa Tropicália, né, com Gilberto Gil, Caetano Veloso, principalmente uma música aí que você vai ter Proibido Proibir. Gente, Chico Buarque também, Cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, dentre outras também, tá? Que você pode procurar no YouTube. Galera, e agora você vai ver que vai ser no governo do Médici que você vai ter o famoso milagre econômico. Gente, eu vou falar isso daqui bem por alto porque o nosso querido e amado geógrafo Tiago Feitosa, tá, vai falar um pouquinho mais rápido para vocês e vai, de um certo modo, estruturar isso muito melhor. Tá? Eu quero que você entenda que é nesse momento que o Delfim Neto, que vai ser o ministro da Fazenda nesse momento, ele fala que cada vez mais, para o Brasil crescer, vai ter que ter uma necessidade de ter investimentos internacionais baseados na tecnocracia. Como assim? Investimentos tecnocráticos. Ou seja, nesse momento que cada vez mais o Brasil vai ter uma influência e vai ter também cada vez mais uma influência no investimento de tecnologias, né? Engenheiros vão vir para o Brasil. Um exemplo bobo também você vai ver que vai ter um aumento das universidades nesse momento. Também você vai ter um aumento no setor imobiliário. Junto com isso também você vai ter as obras faraônicas, Ponte Rio-Niterói, Carajás, Transamazônicas, dentre outras. Tá? Mas aí que tá. Em 73 você vai ter o famoso colapso do milagre. Por quê? Galera, você vai ter a crise do petróleo. Se lembra da guerra do Yom Kippur? E agora eu quero que você se lembre que o Brasil, mesmo tendo a Petrobras, ela importava petróleo. E agora, quando esses países árabes aumentam o preço do petróleo, o Brasil não vai conseguir comprar e automaticamente o que vai acontecer? Aumento da inflação. Tudo bem? Gente, e agora, General Geisel. Gente, você vai ver que é nesse momento que cada vez mais ele vai abrir a política brasileira. Por quê? Gente, cada vez mais os militares estão enfraquecidos por causa da crise do milagre. Mas só que essa abertura não vai ser de qualquer jeito. Essa abertura vai ser como? Lenta, gradual e o quê, galera? Segura. Por que isso é tão importante? Porque agora eles não querem nenhuma ainda presença comunista no Brasil. Tudo bem? Galera, quer ver um exemplo muito bobo? Você vai ter a revogação do AI-5, ou seja, o AI-5 vai se manter. Quer ver um exemplo muito bobo? De lenta, gradual e segura? A Lei Falcão, que vai proibir o quê? A propaganda partidária. O pacote de abril, que vai ser a ampliação do mandato presidencial para quem? Para os ditadores. E outra, eles limitariam a quantidade de senadores e deputados, por quê? Em 74 você vai ter uma vitória esmagadora do MDB nas assembleias legislativas. Então o grande medo dos militares é o quê? De um certo modo, acabar com a influência do MDB. Tanto quanto você vai ver também, tá? Eu quero que você se lembre disso, por que a ditadura está caindo? Porque você vai ver que ela vai ter a crise do milagre o quê, gente? Econômico. Então agora, de um certo modo, para investir, tudo bem, na economia, o governo vai criar o quê, galera? O pró-álcool. O que vai ser o pró-álcool? Investimento na produção de quê, galera? De álcool. Tudo bem? Gente, Figueiredo. Por que esse cara vai ser tão importante? Porque agora você vai ver que vai ser nesse momento que você vai, de um certo modo, como muitos historiadores falam, você vai acabar com a ditadura militar. Um exemplo disso, a lei da anistia. O que vai ser essa lei da anistia? Ele absolvia qualquer preso político, mas também o quê? Os militares. Por isso que até hoje você vai ver que os militares não são o quê? Presos. Olha a malandragem dele. Gente, você vai ver também que, de um certo modo, para acabar com a forte influência do MDB, se lembra da vitória das eleições de 1974? O que vai acontecer? O Figueiredo vai acabar com o bipartidarismo, por quê? Quando você acabaria com o bipartidarismo, automaticamente você vai surgir com novos o quê? Com novos partidos políticos e automaticamente enfraquecendo quem? O MDB. Gente, e agora você vai ver que em 82 você vai ter eleições diretas para governadores.
Porém, o que vai acontecer? Ainda a linha dura, aquela galera que vinculava Costa e Silva, que vinculava ainda ao Médici, cada vez mais vai querer o quê, galera? Vai querer manter a ditadura. Um exemplo disso, você vai ver que os próprios militares irão fazer um atentado chamado atentado ao quê? Ao Rio Centro. Mas rapidamente foram o quê? Foram descobertos, cada vez mais deslegitimando o quê, gente? O poder dos militares. E agora, galera, você vai ver que em 83 vai existir já um pensamento de diretas já. O que vai ser diretas já? Eleições para presidente. Já falei para você, indireta, quem votaria? O Congresso. Direta, toda a população. E agora você vai ver que essas diretas já serão feitas pela emenda Dante de Oliveira. Quem é Dante de Oliveira? Um deputado. Tudo bem? Porém foram aceitas? Não. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que em 84 você vai ter o quê? Eleições indiretas para presidente. Aonde você vai ver a briga entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Quem vai vencer, gente? Tancredo Neves. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que é nesse momento que a gente vai iniciar o quê? A nova república, que vai do ano de 1985 até os dias o quê, galera? Atuais. Lembre-se disso, você vai ver e você vai estudar tanto comigo ou com o Thiago Feitosa, tanto com o Gabriel, tanto com o Paulo também e com o Zé, que vai ser nesse momento que o Brasil vai viver um grande período de quê? De inflação. Gente, o que é isso aqui? Isso é o estilo. Estilo o quê? Zé Bonner. Gente, peguei emprestado a relógio do meu amigo Zé Bonner para ver se ele me passa aquela sabedoria, né? Aquele homem grisalho, né? Sempre sensual, né? Que passa a experiência, passa o conforto para aquele que o assiste, né? Eu só não fiz o topete e não levantei a gola porque gordinho de gola levantada não fica muito legal no vídeo. Mas olha só, pessoal, vamos aqui agora, depois dessa maravilhosa aula do mestre Wesley Marinho, né, que eu forcei a andar um pouquinho mais rápido, porque ele fala demais, né, pessoal? E se deixar, ele quer tratar de todas as revoluções, porque aquilo ali é enciclopédia humana, né? Conhecimento para dar e vender. Aqui é importante a gente frisar, pessoal, um outro lado da moeda que às vezes o pessoal não gosta de mencionar, que são as realizações que os governos militares desempenharam, né? Aqui eu vou fazer um papel meio de advogado do diabo, né? Porque se por um lado nós temos todos os questionamentos muito válidos que o Wesley levantou, precisamos também frisar que o período militar foi um período de um crescimento econômico muito expressivo, né? Como vimos no caso do milagre econômico, né? Que vai ser um amplo salto econômico que o Brasil vai sofrer ali no finalzinho da década de 60 e início da década de 70, né? O Brasil ele vai chegar a crescer, pessoal, 13% no ano, né? Isso é uma estatística absurdamente dimensionada para o Brasil, né? Você pega o Brasil agora crescendo 1%, né, gente? Estimativa de expansão do PIB. Então houve um salto significativo que a gente vai comentar no próximo bloco. Eu queria aqui primeiro bater com vocês algumas dessas realizações importantes, né? Dá uma olhadinha aqui comigo, pessoal, no seguinte, ó. Temos que observar a Zona Franca de Manaus, criada ali em 67, que é uma importante realização dos governos militares, estabelecendo, pessoas, esse vínculo com o norte brasileiro, né? Temos que lembrar que durante a ditadura você teve uma inédita procura por uma interiorização da economia. Projeto Calha Norte, né, gente, com a ocupação da faixa norte do Brasil. Não foi bem sucedido, realmente, podemos concluir que não houve um sucesso nessa missão, mas havia uma intenção dessa ocupação, até no sentido militar mesmo, né, de ocupação das fronteiras. Isso na estratégia militar é muito presente. Temos que também lembrar da Transamazônica, que também acabou não dando certo, né? Lembra que ali na Amazônia, pessoal, temos um clima super úmido e um solo chamado friável. Como assim? Um solo fofo, um solo muito aerado, né? Para você estabelecer o alicerce para uma estrada, há uma constante, um constante afundamento, uma deformação, né, dessa superfície, o que acaba dificultando o estabelecimento de uma rodovia. Mas foi uma tentativa estabelecida naquele momento. A Zona Franca entrou nesse pacote aí de integração com o norte brasileiro, né? Onde você vai ter, junto com a criação da Sudan, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, estabelecimento de uma plataforma de exportação. No primeiro momento, gente, a intenção não era essa, a intenção era estabelecer uma produção para o mercado interno. Mas com a criação de incentivos fiscais para importações de peças, né, de mecanismos, e também nas exportações, a Zona Franca acabou se configurando numa importante área de
exportação, onde as empresas são atraídas para lá. Pode perceber que a televisão lá na sua casa, e até esse computador que você está assistindo aí, esse videozinho nesse momento, deve ter aquela marquinha daquele pássaro, né? Onde há ali o selo da produção na Zona Franca de Manaus, aproveitando-se dessas condições. Aqui vamos ter o polo têxtil de Sobral, né, que vem nessa lógica de descentralização, né, saindo do Sudeste indo para o Ceará em busca de menores custos produtivos. O projeto Carajás, né, gente, que não deve ser desprezado, né, produção com ferro mais puro do mundo, escoamento a partir da estrada de ferro de Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão, né, uma lógica também de exportação desses minérios. E a associação com a hidrelétrica de Tucuruí, que na época foi criada ali, né, tendo ali, junto com o Itaipu, o porte de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né? Atualmente ela é aí a segunda mais importante no Brasil, já que Belo Monte ainda não foi concluído, né? Aqui, gente, devemos lembrar do programa, ou projeto Civan, que foi um estabelecimento de novas tecnologias para o monitoramento da fronteira norte do Brasil, a partir do estabelecimento de radares, né, o uso de satélites, que é importante também até hoje, né, na perseguição de rotas do narcotráfico, tráfico de armas. É um legado aí também que até hoje se perpetua no Brasil, tendo sido modernizado, né, reestruturado na década de 90 já com Fernando Henrique. O PNB, gente, também é importante, o Programa Nuclear Brasileiro, né, que vai ter ali, né, um vínculo com a Alemanha. O Brasil ele vai se tornar signatário do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação, que dava ao Brasil meio que um selo de qualidade no sentido de não se tornar um produtor de armas. Ele vai absorver tecnologia alemã no sentido de produzir energia, estabelecendo naquele momento o Angra 1. Lembrando que hoje já temos Angra 1, 2 e 3 em atividade. Porém, essa energia ela não é aproveitada ao máximo no Brasil, correspondendo a apenas 1% da nossa matriz energética nacional. Lamentavelmente, o Brasil não investiu muito nesse aspecto, apesar de ser um dos maiores enriquecedores de urânio do mundo, né, no município de Resende, que fica aqui no interior do Rio de Janeiro. Temos também que ressaltar aqui, pessoal, a criação da Embraer, né, que até hoje é considerada parte de um tecnopolo ali em São José dos Campos, juntamente com o ITA, com o CTA, né, gente, compondo ali uma estrutura de troca de mão de obra qualificada, produção de tecnologias, parcerias com empresas na produção de aeronaves comerciais. Lembra, gente, que essa produção existe até hoje. A Embraer é uma das maiores companhias do mundo, né, sendo classificada aí por alguns como a 4ª maior empresa do mundo, atrás apenas da Boeing, da Airbus e da Bombardier, né? Temos uma associação nesse momento, né, os governos militares pensavam na estratégia, obviamente. A Avibraz com aviões brasileiros voltados para a produção de combate, né? Hoje isso não tem mais um vulto, né? Lembramos que o Brasil tenta aí, com o governo Dilma, assinar um acordo com empresas estrangeiras. A Dassault, que é uma empresa francesa, hoje está mais próximo, né, de estabelecer um vínculo com o governo brasileiro para a produção ali, junto com a Embraer, de aeronaves militares. E também a Engesa, né, que pensava naquele momento em produzir carros de combate, até exportou para o Iraque na década de 80, né, gente? Lamentavelmente, não recebendo mais incentivos, nos anos 90 foi a falência, né? Há também, a gente tem que ter uma percepção que muitas inovações dos governos militares foram sendo abandonadas posteriormente como uma forma de legitimar o abandono da estrutura militar. Gente, devemos criticar sim tudo que o Wesley trabalhou aqui com vocês, mas uma coisa tem que ser pensada: por que abandonar o que estava dando certo? Isso, lamentavelmente, foi uma marca dos governos pós-ditadura. E aqui, gente, só para a gente finalizar esse primeiro momento, a Embrapa, né, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, que foi a grande responsável por inovações técnicas agrícolas. Lembra da aula de agropecuária, né, gente? A introdução da Revolução Verde no Brasil, tornando o Brasil um celeiro de alimentos em nível global, e possibilitou a expansão agrícola, né, no Brasil. Destaque para a soja no Centro-Oeste, né? Permitindo aquela positiva adaptação genética da soja ao clima, né, tropical continental, mais seco, né, com irrigação intensiva, ou seja, estruturando cientificamente o processo agrícola nacional. Galera, vamos aqui então só passar rapidinho sobre aquilo que o Wesley já tinha comentado para a gente fazer uma estruturação econômica. O milagre econômico, né, que vai começar no finalzinho da década de 60, né, ele vai ser, na verdade, uma transição em relação àquilo que a gente falou sobre o PAEG. Né? Se o PAEG foi um período mais conservador, o milagre econômico vai ser um período de gastos públicos excessivos, principalmente na tentativa de incentivar esse crescimento econômico do Brasil, né, expansão do PIB. Claro que esse nome é um apelidinho associado à realidade que o Japão estava experimentando nesse momento, né, no milagre japonês, que verdadeiramente foi um milagre sustentado, né, gente?
Esse milagre brasileiro foi um milagre na base do modelo bolha, né? Onde você expandiu a economia a partir de quê? A partir de incentivos aos industriais. Créditos que eram oferecidos de maneira muito abrangente, redução de impostos para esses industriais. Para você ter uma ideia, gente, determinados valores, quando o industrial ia solicitar um crédito ao banco, se ele fosse um valor baixo, o banco não emprestava. Ele só emprestava a partir de determinados tetos, ou seja, não era um teto máximo, era um teto mínimo. Olha que situação, na verdade era no chão, né? Era uma alíquota mínima de onde esses impostos iam partir, como se fossem acessíveis de uma maneira inesgotável, né? Mas isso era dinheiro público, isso era dinheiro também obtido por empréstimos internacionais, tanto que a dívida externa brasileira começa a crescer muito nesse momento. Mas como era um cenário econômico muito favorável internacionalmente, o Brasil meio que se acomodou, os juros internacionais estavam muito baixos, havia uma plenitude na economia internacional, então o Brasil pegava dinheiro com instituições estrangeiras e pagava quase que o mesmo valor que tinha adquirido, né, já tendo investido, já tendo ganhado dinheiro em cima daquilo. Então é uma estratégia que realmente era interessante, não podemos negar essa questão. O Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, né, como o Wesley mencionou, ele vai ter uma teoria muito cretina, né? Vamos fazer o bolo crescer e depois a gente divide esse bolo. Pessoal, as filhas do Bolsa Família estão esperando até hoje a divisão do bolo, né? E quando ganham pequenas parcelas de crédito do governo, né, de bolsas de benefícios, são criticados pela nossa classe média como se fossem usurpadores. Mas, na verdade, nesse momento você começa a observar um abismo social muito grave no Brasil. Por quê, gente? A prática que a gente tinha comentado na aula anterior do arroxo salarial foi uma realidade, né? Para diminuir o gasto desse industrial, olha que estratégia interessante. Eu vou arrochar o salário do trabalhador. Então o trabalhador vai ter um teto salarial. Maneiro, né, gente? O industrial pega créditos ilimitados e o trabalhador tem limite no seu salário. O que eu estou fazendo com a realidade social do Brasil? Estou aprofundando as desigualdades, né? Então foi um momento, durante o regime militar, de aprofundamento dos abismos sociais brasileiros. Isso você deve ter em mente com toda clareza. Claro que todo esse ímpeto, né, esse afã, vai ser embarreirado pela crise do petróleo internacional. Assiste aquela aulinha lá daquele Parabéns, né, que a gente trabalhou com vocês. Tem uma aula que fala exatamente sobre isso aqui em 73, a Guerra do Yom Kippur e as repercussões internacionais associadas ao choque do petróleo. Gente, no momento de crise, o que você vai fazer? Guardar dinheiro, não vai? O Brasil não fez isso. O Brasil optou pelo contrário. Chega pra cá, pessoal. Em 74 eu tenho início a chamada Marcha Forçada. A Marcha Forçada, gente, foi uma insistência nesse modelo desenvolvimentista. Então, se eu estou numa crise, eu vou pegar mais dinheiro emprestado, eu vou investir mais na infraestrutura. Ninguém está negando que esses investimentos em infraestrutura foram positivos. Mas não era o momento para isso. O Brasil vai entrar no processo de obras faraônicas, criação da Transamazônica, criação de Itaipu, que naquele momento era a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Perdão, hoje é a segunda, atrás das Três Gargantas na China. A Ponte Rio-Niterói, questionada por muitos, né? Foi uma obra também criada naquele momento. Então você teve uma série de gastos públicos, tratados como investimentos, mas que comprometeram o Brasil, né? Você vai ter um endividamento externo muito significativo, né, gente? Até porque os juros estavam mais altos devido à inflação internacional do próprio petróleo. Foi um momento de crescimento, né? Não chegamos ao período do milagre econômico, né, onde atingimos 10% ao ano, mas chegamos a uma média de 6% de expansão anual do PIB, né, o que, diante da média atual, acabou sendo algo muito expressivo. Mas em 79, gente, vamos ter o quê? O segundo choque do petróleo, né, com a Revolução Iraniana, né, um assunto para a gente trabalhar posteriormente, mas é um momento onde ali você vai ter uma fragilização da economia brasileira. E aí olha só que situação concomitante, né? Nós na geografia às vezes somos acusados de tratar muito com dados e estatísticas, mas por milagre, talvez por coincidência, em 79, quando você tem o choque do petróleo, os governos militares decidem fazer a tal da abertura segura, lenta e gradual, né, gente? É claro, sem dinheiro no bolso agora e sem o apoio estrangeiro que chegava com mais intensidade antes das crises, você acabou, né, tendo uma necessidade de frear essa ditadura e abrir um pouco mais, né, flexibilizar de maneira democrática. Pessoal, estivemos hoje aqui com meu grande amigo, né, que a gente faz várias brincadeiras aí, vocês veem aí, o Wesley Marinho, né, um estupendo rapaz, e estamos aí mais essa etapa do Projeto X para a gente poder somar aí com você. Gente, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Gente, comece mais a curtir o Projeto X, dê uma olhada lá, mais uma vez, a gente está te agradecendo aí por você estar nos observando, a gente está cada vez mais crescendo por causa de vocês. Muito obrigado por tudo, a gente só tem a agradecer.
um beijo. Tomara que essa aula venha servir para você. Com certeza ela vai servir de ferramenta não só, tá, para instrumento do vestibular, mas também para tua vida. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. galera. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.